O mergulho comercial é uma das ocupações mais perigosas do mundo. Ficar preso sob o peso de centenas de metros de oceano é um medo constante de todos os mergulhadores, pois estão presos à superfície por um único cordão umbilical. Quando a integridade desse link é comprometida, as consequências podem ser devastadoras. Este é o trágico caso do acidente de mergulho que envolveu o Wild Rake. A Fabco Diving Services tinha acabado de ganhar o contrato para reparar uma estação de transferência de petróleo no Mar do Norte. Era uma operação de mergulho comercial, que tinha adquirido recentemente uma nova estação de mergulho, a Wild Rake. Os detalhes finais da fabricação ainda estavam a ser finalizados, pelo que se apressaram a colocar o navio em movimento e a iniciar o contrato de reparação imediatamente. Neste projeto de remediação, a Infabco Diving reinstalaria um riser e repararia um posto de serviço para uma plataforma petrolífera no campo petrolífero de Thistle. Esta estação de ancoragem única, denominada mooring ou SOM, permitia aos petroleiros parar a uma distância segura da plataforma para carregamento. Durante o primeiro grupo de mergulhos, a equipa encontrou uma série de problemas inesperados com o novo sistema de mergulho de saturação. Este sistema incluía um sino de mergulho para transportar os mergulhadores até as profundidades necessárias para trabalhar na soldadura, montagem e reparação de peças. O sino foi pressurizado para igualar a pressão exterior, permitindo que os dois mergulhadores trabalhassem e descansassem por turnos nas profundezas do oceano. O Wild Rake estava equipado com um sistema de mergulho de saturação, que permitia aos mergulhadores trabalhar centenas de metros abaixo da superfície, evitando o longo processo de descompressão que um mergulhador recreativo exigiria. No mergulho recreativo, após passar alguns minutos a maiores profundidades, é feita uma subida lenta, com paragens a várias profundidades, para permitir que o gás dissolvido no sangue seja libertado lentamente, evitando as consequências perigosas da doença descompressiva. No entanto, os mergulhadores comerciais têm de passar longos períodos a grandes profundidades para completar os seus projetos, tornando o sistema de mergulho de saturação uma solução inteligente para manter a pressão constante durante longos períodos. Neste caso, os mergulhadores ficariam sob saturação durante 28 dias seguidos, o que lhes permitiria trabalhar por turnos para completar as reparações contratadas e evitar o lento processo de descompressão de 5 dias. O sino de mergulho estava ligado a 2 câmaras de estar, permitindo que 6 mergulhadores estivessem em saturação ao mesmo tempo, enquanto 2 mergulhadores desciam até o sino para trabalhar, e os outros 4 descansavam, comiam e dormiam. Embora os alojamentos fossem apertados, o trabalho pagava bem, e os mergulhadores estavam dispostos a sacrificar o seu conforto e a arriscar a sua segurança para sustentar as suas famílias em casa. Uma equipa era responsável por monitorizar a temperatura, a qualidade do ar e a pressão nas câmaras de saturação, enquanto outra equipa era responsável pelo exaustor. Os homens enfrentaram os mesmos perigos num ambiente de alta pressão, mas os mergulhadores de sinos enfrentaram riscos adicionais, estando quase 150 metros abaixo da superfície. O Wild Rake estava a trabalhar no projeto há quase um mês e tinha completado com sucesso 29 mergulhos com sinos. Os 6 homens atualmente saturados no Wild Rake, em agosto de 1979, estavam no 9º dia do seu programa de 28 dias. Moveram toda a unidade Salmo para o lado da plataforma Cardo e iriam ligá-la à base SOM. Quando a equipa anterior saiu da saturação, partilharam alguns problemas com o novo sino. Os seus 17 mergulhos foram os primeiros neste novo barco, pelo que descobriram alguns problemas que precisavam de ser corrigidos. Um dos primeiros problemas foi que o sino não podia ser levantado até o suporte para ser lançado. O conector rotativo era demasiado longo para o suporte do barco, indicando uma falha fundamental de design. Brian Masterson, proprietário da Infab, decidiu retirar o conector giratório do cabo do guincho e voltar a ligá-lo com 2 manilhas. Embora isto tenha resolvido o problema de ajuste, não foi uma solução adequada para a ação rotativa necessária. O torque e o impacto nas manilhas não foram adequados, mas foi uma solução temporária para este mergulho.
Apesar de algumas características de design questionáveis, o novo grupo entrou em saturação confiante de que o seu equipamento na nave os manteria em segurança. Assim, no dia 7 de agosto, Richard e Skip prepararam a sua vez de tocar o sino. Eram 23 horas, e os homens vestiram os seus fatos de água quente para tocar o sino. Estes fatos eram essenciais no mergulho de saturação. Um dos muitos tubos alimentados pelo cordão umbilical continha água quente que fluía pelos fatos para os manter quentes. A temperatura no Mar do Norte era de 4 graus Celsius. O cordão umbilical também fornecia a mistura de gases respiratórios, eletricidade e cabos para os medidores de profundidade, comunicações e vídeo. O sino foi concebido com um sistema de porta dupla que permitia que a pressão interior fosse ajustada para igualar a profundidade e permitir que as portas da escotilha se abrissem sem inundar o interior com água. Um dos dois homens iria para debaixo de água e tornar-se-ia o homem da eclusa, realizando o trabalho fora do sino, enquanto o outro permaneceria no interior como porteiro, monitorizando os níveis de CO2, a pressão do ar, as comunicações e o cordão umbilical do homem que se encontrava no exterior. Às 23 horas e 40 minutos, Richard mergulhou nas águas escuras para iniciar o trabalho da noite e realizou várias tarefas. Usou uma câmera de vídeo para mostrar a base ao superintendente de mergulho do barco. Depois de algumas passagens com a câmera, reparou que o sino estava muito mais próximo do fundo do mar e pendurado num ângulo de 45 graus. Virou a câmera em direção ao sino para mostrar à equipa de superfície a mover-se rapidamente em direção ao sino, sabendo que precisavam de entrar antes que este se aproximasse mais do fundo do mar. Uma das falhas de design vulgares deste sino era que não tinha uma estrutura para o manter afastado do fundo arenoso. Se fosse necessário colocá-lo, ficaria diretamente no chão, sem espaço para operar a porta da escotilha. Enquanto Richard se aproximava do sino, Skip estava lá dentro a abrir a válvula de gás para aumentar a pressão dentro do sino. Como o sino desceu 7,6 metros, a água fria começou a subir pelo tubo umbilical. Eram 2h45 da manhã, quando Richard relatou ao topo o que viu. O cabo de elevação já não estava ligado ao sino. Subiu para o tubo e fechou a porta interior, enquanto ele e Skip tentavam descobrir exatamente o que tinha acontecido no barco. A equipa do sino percebeu que o cabo de elevação se tinha partido e que o sino estava pendurado pelo cordão umbilical. O ecrã do vídeo ficou preto e não havia comunicação do sino no convés. Outro grande problema foi revelado. Havia fuga de água quente por todo o convés, proveniente do umbilical. Esta falha de projeto já tinha sido exposta há algumas semanas, quando a tubagem de água quente rachou e partiu dentro do umbilical. Tinha sido utilizado o tubo errado, e este partiu rapidamente, pois o umbilical dobrou e torceu. Este problema foi resolvido adicionando uma nova linha de água quente fora do umbilical e prendendo-a com fita adesiva à volta da linha existente. Quando o cabo do elevador se partiu, a tração instantânea no umbilical comprometeu este cano exterior, deixando-o sem comunicações e com um fornecimento cada vez menor de água quente. Entretanto, a tubagem de gás e os medidores de profundidade pareciam ainda estar a funcionar corretamente. A equipa do sino pôde ver que a pressão interna tinha aumentado, indicando que os mergulhadores estavam no interior e aumentaram a pressão para selar a porta. Por enquanto, a situação estava relativamente estável. O fornecimento de ar era bom e também tinham tanques de ar de emergência ligados à campânula. Normalmente, nesta situação, um barco de mergulho instituiria um método secundário de recuperação do sino. Para o mergulho comercial, as embarcações eram obrigadas a possuir um meio primário e secundário de recuperação do sino. Entretanto, uma falha de design devastadora tornou o método secundário inutilizável apenas algumas semanas antes. O navio foi concebido para lançar o sino sobre uma piscina de lua no convés, mas os designers não tinham experiência com o agitado Mar do Norte ou com os perigos normais de lançar um sino para uma piscina no meio do convés. Devido às tempestades que enfrentaram,
o sino teve de ser atirado para a água pela lateral do navio. Havia um sistema de grua chamado davit, que podia ser girado sobre a água para soltar o sino desta forma. Infelizmente, quando o peso do grupo estava pendurado no fundo, não conseguiu passar pelo corrimão do convés. O peso do grupo era o mecanismo adequado para lançar o sino, mas também servia como sistema de recuperação de emergência caso o cabo de elevação se partisse. Este sistema incluía um peso pesado baixado sobre duas guias de cabo. Quando este peso tocava o fundo do mar, o sino podia ser baixado até a profundidade apropriada, seguindo as guias, criando um caminho estável para o sino. Sem um cabo de elevação, o peso do grupo poderia ser puxado para cima pelos cabos guia e o sino poderia ser recuperado rotineiramente. Foi decidido simplesmente remover o sistema de peso para libertar o corrimão e soltar o sino na água. Embora estivessem a utilizar este método há semanas, nenhum esforço foi feito para corrigir esta situação perigosa. Agora que Richard e Skip estavam em segurança no sino, sem cabos de elevação ou sistema de recuperação, estavam a ser discutidas opções sobre como recuperar o sino em segurança. Os homens seguiam o protocolo. Estavam fechados no sino, mas não tinham comunicação com a superfície. Continuaram a tentar enviar mensagens, mas só ouviram estática no rádio. O ar e a água quente ainda estavam a fluir, pelo que só tiveram de esperar por uma operação de recuperação para os retirar. De repente, sentiram um puxão e depois outro. Estavam completamente descrentes, mas era evidente que estavam a tentar recuperar o sino usando a sua valiosa ligação. Richard gritou para o comunicador: "Ponham-nos lá atrás, ponham-nos lá atrás", repetidamente. Não sabia se estava a passar a mensagem, mas estava desesperado. Para proteger a única ligação que os mantinha vivos, no Wild Rake, o superintendente de mergulho Holmes estava sob uma tremenda pressão para descobrir o que fazer. Ele sabia muito bem que o peso do grupo não estava em serviço, pelo que teriam de confiar no único outro método disponível, o umbilical. Existiam alguns sistemas de sinos onde o umbilical podia ser utilizado como método de recuperação de emergência, mas o Wild Rake não era necessariamente um deles. A empresa que construiu o barco tinha negligenciado detalhes importantes sobre a saturação, a construção do sino de mergulho e as condições de operação. Confiar na alegação de que o cabo umbilical hidráulico poderia suportar a carga não era tranquilizador, uma vez que um cabo umbilical com defeito anterior tinha sido fabricado utilizando materiais inadequados. Isto representou uma escolha arriscada para o proprietário da Infab, Brian Masterson. Embora tenham consultado especialistas em mergulho mais experientes para discutir alternativas, a opção mais segura teria sido baixar os homens até ao fundo do mar para aliviar a pressão no cordão umbilical e, em seguida, solicitar que outro navio enviasse os seus mergulhadores para voltar a ligar um cabo de elevação ao sino. Às 2h57, contactaram o barco de mergulho mais próximo, o Stena Welder, dizendo apenas que tinham um problema e aguardavam ajuda. No final, decidiram tentar primeiro o cordão umbilical, apesar de terem outro plano razoável proposto. Durante este tempo, os homens no convés tentavam reparar a tubagem de água quente para limitar a quantidade de água perdida. Este trabalho parou quando receberam ordem para ligar o motor hidráulico da roda umbilical. Ficaram surpreendidos com o pedido, mas não estavam em condições de desafiar o proprietário e o superintendente de mergulho. O cordão umbilical começou a puxar com força e a enrolar-se na roda, mas em poucos instantes foi dada a ordem de paragem. Os homens ficaram completamente incrédulos. O cordão umbilical estava a romper, e fios e tubos individuais estavam presos na lateral da roda, com água quente a sair do picador de carne. Este deveria ter sido o momento para pedir ajuda e esperar que a equipa de soldadura conseguisse voltar a ligar o cabo do guincho. Mas Masterson e Holmes decidiram continuar a utilizar o umbilical para recuperar o sino. O Wild Rake tinha um guindaste no convés que iriam utilizar. Repetiram o esforço de puxar o cordão umbilical para içar o sino até ao navio. Assim que começaram, depararam-se com o desastre.
Não só o cordão umbilical estava a romper, como os tubos e os fios estavam literalmente a romper e arrebentar. Durante este momento crucial, ouviu-se uma fraca transmissão vinda do sino. A voz tensa solicitou que o sino fosse colocado em segundo plano. Finalmente, ouviu-se um estrondo no fundo do mar. Dentro do sino, Skip e Richard ficaram chocados ao ver que o sino tinha sido puxado pelo cordão umbilical, mas quando o movimento parou, souberam que algo terrível tinha acontecido. As luzes apagaram-se, por isso ligaram a bateria de emergência. Para avaliar o seu estado, tornou-se evidente que o cordão umbilical tinha sofrido danos graves. Apenas 2 linhas sobreviveram: a linha principal de gás e a linha interna de profundidade. Eram 3h45 da manhã, e o relógio tinha começado oficialmente a contar. A tubagem de água quente tinha sido cortada, e o problema urgente era agora a hipotermia. Os mergulhadores seguiram os procedimentos e abriram os seus fatos de sobrevivência, que eram mantas de papel de alumínio em vez dos fatos completos que esperavam. Às 4 horas da manhã, o soldador Stena foi finalmente chamado para realizar o resgate. Os 2 barcos trocaram instruções e equipamento, mas às 5h45 os problemas estavam resolvidos. Os mergulhadores soldadores Ed Frank e Phil Casey, do Stena Welder, estavam a descer para ligar o cabo e estabelecer contato com Skip e Richard. Originalmente, o grupo de soldadores planeou levantar eles próprios o sino para facilitar a transferência, mas Brian Masterson tinha um plano diferente. Deu-lhes instruções para ligarem o cabo de elevação Wild Rake ao sino, e ele trataria do resgate. Esta sugestão pareceu ridícula ao superintendente de mergulho do Stena Welder. Estavam diretamente sobre o local do sino para obter o ângulo de elevação mais seguro, e o Wild Rake teria de levantar o sino num ângulo de 45 graus, o que era completamente inédito no mergulho comercial e contra todas as melhores práticas. Contudo, Masterson não era um mergulhador. Era um homem de negócios. Os erros compostos pareciam continuar sem que ninguém conseguisse ajudar eficazmente os soldadores. Embora estivessem na área-alvo, tiveram de procurar durante mais de 1 hora para localizar o sino. Quando a equipa do Wild Rake lhes deu as coordenadas, esqueceram-se que tinham movido o sino horas antes e não tinham atualizado as coordenadas. Isto talvez não tivesse sido um problema se o transponder do sino estivesse instalado, como aconteceu nos 29 mergulhos anteriores. Na noite anterior, enquanto Skip e Richard estavam a ser baixados para o Mar do Norte, o transponder soltou-se da parte exterior do sino. Em vez de ligar o dispositivo de localização corretamente, os marinheiros foram instruídos para simplesmente o cortar, devido à pressa em colocar o sino na água após muitos atrasos. Ora, nesta situação crítica, em que todos os minutos contam, a perda de tempo foi desastrosa. Sem coordenadas atualizadas ou um transponder para localizar o sino, Frank e Casey tiveram de fazer extensas buscas em redor do sino para encontrar os homens desaparecidos. Além disso, o soldador Stena estava a realizar reparações no seu sino pouco antes do pedido de assistência, pelo que as luzes exteriores do sino não estavam a funcionar e as comunicações entre o mergulhador e o sino estavam desligadas, tornando a operação extremamente trabalhosa e perigosa. Às 6h44, Casey entrou na água para iniciar a busca. Mais de 1 hora depois, finalmente estabeleceu contato com o sino. Bateu na janela com o cabo da faca e ficou aliviado ao ver a movimentação frenética lá dentro. Viu um rosto e 2 polegares para cima na janela. Eram 7h55 da manhã e foi confirmado que estavam vivos e bem. Durante este período de busca, Richard e Skip não sabiam o que estava a acontecer. Estavam à espera sem comunicação há mais de 3 horas. Depois de ponderarem as suas opções, decidiram recorrer à última ação de emergência disponível. Do lado de fora de cada sino, existem pesos presos para contrariar a flutuabilidade natural do sino. Em caso de emergência, estes pesos podem ser libertados para permitir uma rápida subida à superfície. O fator-chave para que esta recuperação seja possível é que ambos os homens devem estar encerrados dentro do sino sob pressão controlada. Caso contrário, a rápida subida seria fatal. Recentemente, ocorreram várias mortes devido à libertação acidental de pesos.
Se um homem estivesse fora do sino a trabalhar, seria puxado para a superfície, com consequências fatais. Estes acontecimentos recentes estavam frescos na mente da equipa do Wild Rake, que tinha sido instruída para adicionar cordas de nylon para prender os pesos e evitar libertações acidentais. O problema era que os mergulhadores teriam de sair do sino para cortar as cordas antes de poderem ativar o mecanismo de libertação. Skip e Richard sabiam que um deles teria de sair e cortar as cordas antes que a hipotermia os impedisse de completar a tarefa. Havia um obstáculo devastador. Estavam sentados no fundo do mar, sem saída. A ligeira inclinação do sino impedia que o fundo ficasse completamente nivelado com o leito arenoso. Richard conseguiu contorcer o corpo para chegar à abertura com a sua faca. O seu braço foi cortado pela pressão contra as arestas afiadas de metal, mas conseguiu soltar um dos dois pesos. A tarefa de libertar o segundo peso revelou-se impossível devido à inclinação do capô e das dobradiças da porta exterior. Esta era a última opção e enfrentavam a incerteza se conseguiriam resgatar-se. Os medidores registraram que o sino tinha sido repressurizado e as largadas de peso foram abertas entre as 7 horas e 10 minutos e as 7 horas e 50 minutos da manhã. Tinham acabado de fechar a escotilha e selar novamente a porta quando Phil Casey bateu na vigia. Os homens devem ter sentido uma onda de esperança ao saber que estavam perto de ser encontrados e resgatados. Já há 4 horas que não tinha aquecimento e a hipotermia estava a tomar conta. Acumularam-se para tentar reduzir o frio incontrolável e esperaram que os socorristas os resgatassem. Encontrar o sino foi apenas o primeiro passo de um procedimento difícil. Para que Casey se pudesse apresentar, teve de levar o cabo de elevação até o sino e prender tudo corretamente. No oceano escuro, sem luzes ou comunicações, Casey teve de fazer várias viagens de regresso ao sino para comunicar com a superfície. O Stena Welder estava a ser atirado pelas ondas do oceano, fazendo com que a orientação e a localização do sino mudassem constantemente. Casey teve de começar cada viagem do zero para descobrir a direção do Wild Rake. A dificuldade da sua tarefa não pode ser subestimada, e ele próprio estava quase hipotérmico enquanto tentava salvar os 2 mergulhadores. Às 9 horas e 2 minutos, Casey verificou os mergulhadores pela vigia e viu os seus movimentos frenéticos e desespero para serem salvos. Depois de várias outras viagens, o cabo do elevador foi finalmente ligado. Eram 10 horas e 10 minutos, quando Casey olhou para os homens e ficou aliviado por ver que ainda estavam vivos e alerta. Já tinham passado mais de 7 horas desde que o cabo partiu e pelo menos 5 horas sem água quente. Os homens estavam certamente hipotérmicos, mas agarrados à esperança. Depois de vários outros contratempos, o sino foi finalmente ligado ao Wild Rake e estava pronto para ser recuperado. Eram 11h40 quando a recuperação começou a melhorar, mas em poucos minutos cometeu outro erro devastador que destruiria a frágil ligação. A escolha de Masterson de arrastar o sino num ângulo de 45 graus, em vez de mover o Wild Rake diretamente acima da cabeça, revelou-se um grande erro. Quando o sino começou a mover-se pelo fundo do mar, ficou pendurado. Masterson instruiu o operador do guindaste para sacudir o guindaste para a frente e para trás com o movimento total da linha, enquanto o resto da equipa do convés observava com espanto. Esta não era a forma correta de mergulhar. Tudo tinha de ser cauteloso e medido, verificado e verificado novamente. Sacudir a única tábua de salvação sem reposicionar o navio ou enviar mergulhadores para o inspecionar foi imprudente. Os piores receios foram confirmados quando um estrondo e um estalido na linha fizeram com que esta se afrouxasse. Eram 12h20 e o sino estava novamente perdido dentro do sino. Richard e Skip devem ter percebido exatamente o que estava a acontecer. Já há 8 horas que o capote não perdia calor e 2 horas que ninguém olhava pela janela pela última vez. Ouviram o som metálico do fio a ser ligado e agora o sino estava finalmente a mover-se. O alívio esmagador deveria ter renovado
as suas esperanças de resgate. Mas depois, o impensável aconteceu. Um forte barulho de metal fez com que o sino parasse abruptamente. Pouco depois, o cabo partiu-se e o sino caiu de novo para o fundo do mar. Richard e Skip estavam hipotérmicos, exaustos e à beira da morte. Cada respiração era um esforço árduo para tirar o ar frio dos pulmões. Sabiam que esperaram horas em silêncio, esperando que o cabo voltasse a funcionar. A percepção de que talvez não sobrevivessem o suficiente para tirar o sino da água estava a acabar com os seus ânimos. O soldador Stena foi novamente chamado para localizar o sino e determinar o que tinha acontecido. Frank passou 30 minutos à procura e finalmente encontrou o sino firmemente encravado entre um cano e a base de som. Ao embater na vigia, viu o rosto branco de Richard. Richard respirava pesadamente e lentamente abriu os olhos para ver o rosto a olhar para ele. Skip estava enrolado na sua manta no chão da torre sineira no momento em que Frank deu uma vista de olhos. O cordão umbilical dele soltou-se. O mar agitado fez com que o Stena Wilder lutasse para se manter em posição, fazendo com que o sino se movesse e os mergulhadores ficassem fora de controlo. Às 15 horas, os mergulhadores do Stena Wilder foram trazidos à superfície após 9 horas na água. Um novo mergulhador foi enviado para tentar voltar a ligar o cabo do guincho e resgatar os homens. Às 17 horas, encontrou o sino. Olhou para dentro e encontrou os homens caídos uns sobre os outros no chão. Skip e Richard ficaram sem água quente durante mais de 13 horas. Não era até às 19h30, quando finalmente recuperaram o sino e o trouxeram para bordo do Wild Rake. Apesar dos inúmeros esforços individuais heróicos para salvar os homens, estes não teriam sobrevivido sem água quente durante pelo menos 9 horas. Foi um feito incrível de vontade humana de sobreviver. Este evento foi analisado nos anos seguintes e muitas decisões imprudentes e impulsivas foram questionadas pela comunidade de mergulho profissional. Brian Masterson não deveria ter liderado o resgate. Havia muitos homens habilidosos que estavam cientes dos perigos e tinham planos para recuperar um sino solto. Os seus erros, somados a outros, custaram a vida a estes 2 homens. Além disso, estava a tentar substituir o umbilical para enviar os mergulhadores saturados para completar o trabalho. Os 4 homens que se mantiveram saturados tiveram de iniciar imediatamente o processo de descompressão, que demorou 5 dias. A empresa acabou por ser processada na Escócia e nos Estados Unidos, mas conseguiu evitar consequências reais, alegando que não era a entidade empregadora dos homens. Mais tarde, num tribunal do Reino Unido, 12 pessoas foram processadas e foi fechado um acordo com as famílias dos mergulhadores por um pequeno pagamento financeiro.